Bom dia, meninas, vamos fazer nosso devocional de hoje? Então vamos começar nosso devocional de hoje com nossa oração pedindo por entendimento da palavra da Bíblia. Essa oração está disponível para vocês no PDF na descrição do vídeo. Ó majestoso Senhor da glória, querido Jesus Cristo, em teu santo nome busco compreender tua palavra. Preciso, Senhor, deste tesouro para enriquecer muitos com teu conhecimento. Sem tua luz divina nada posso fazer, sem teu poder falho, meu amado Jesus. Dá-me entendimento dos textos que leio, alimenta minha alma com tuas palavras. Revela-me teus mistérios, guia-me em teus preceitos santos, ó meu Mestre. Que eu jamais distorça tuas divinas palavras, mas as expresse conforme teus estatutos. Livra-me, Jesus, das heresias que assolam as igrejas, protege-me de adulterar teu poderoso ensinamento. Preenche-me com teu entendimento, grava a tua palavra em minha mente para que não peque contra ti. Concede-me o discernimento de tua lei, que tua luz brilhe em meu coração para que eu te conheça mais a cada dia. Ó Santo de Israel, Mestre dos mestres, estou aos teus pés para aprender contigo, meu único e verdadeiro professor. Senhor Jesus Cristo, este é meu sincero pedido, e desde já te agradeço em teu santo nome. Amém, Jesus. A leitura bíblica de hoje é Marcos 10:11. Jesus fala sobre o divórcio. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele, e ele ensinava a todos, como era o seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E, se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. O moço rico. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos, que estavam em volta dele, e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas, para Deus, é, pois, para Deus, tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade:
aquele que, por causa de mim e do Evangelho, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras receberá muito mais, ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição. Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente, e os discípulos, espantados, iam atrás dele, as outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: Escutem. Nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. O pedido de Tiago e João. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita, e o outro, à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Pois foi Deus quem preparou esses lugares e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus cura o cego Bartimeu. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem. Levante-se porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé. Afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Marcos 11. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: Vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam um jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: O que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado, e então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos.
Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso pai, o reino que está vindo! Hosana a Deus nas alturas do céu! Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas, como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Jesus e a figueira. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Jesus no templo. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinham medo dele porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. A lição da figueira. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. E, quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. A autoridade de Jesus. Depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas, se dissermos que foram pessoas, ai de nós! Eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que, de fato, João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Disse Jesus. Leitura do dia, livro de devocionais Forte, controle de apetite. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Admito, eu desenvolvi um apetite por chocolate amargo e café. Eu me pergunto se, ocasionalmente, ainda desejaria um bom chocolate amargo se nunca o houvesse provado. E o café? Se eu nunca tivesse misturado uma colher de sopa cheia de sorvete de café da Breyer em minha xícara de java e polvilhado canela por cima, em uma tentativa desesperada de ficar acordada certa manhã, será que eu ainda desejaria mocha lattes? Claro que não. E eu não ia saber o que estava perdendo. Não teria desenvolvido um gosto por essas coisas deliciosas. Enquanto só conhecia o café como um líquido grosso, preto e amargo, eu o desprezava. Enquanto o chocolate estava apenas na forma de branco ou ao leite, eu não tinha problemas em resistir. Na verdade, não há luta. Eu não luto contra a minha ocasional ânsia por chocolate ou contra meu ritual matinal de café saborizado. Eu cedo a eles. Eles não são meus mestres, mas uma parte de um ritual de conforto pelo qual passo. Eu posso passar uma semana ou mais sem chocolate amargo e ninguém se ferirá.
Não vou ficar ranzinza, mas gosto quando tenho. Quanto ao café, se eu quero acordar de súbito, em vez de emergir lentamente de um nevoeiro, eu o bebo. Mas, e se eu permitisse que o desfrute deles estivesse acima do meu desejo por outros alimentos saudáveis? E se eu decidisse que o prazer sensual, oferecido pelo chocolate amargo, e o elevado estado de consciência, fornecido pelo café, fossem mais importantes do que quaisquer outros sentimentos em minha vida? Talvez, então, a mistura de saladas verdes não tivesse mais nenhum apelo, porque não me faria sentir da mesma forma que o chocolate faria. Pode ser que todas as minhas outras opções de comida e bebida parecessem sem graça e banais. E se eu escapasse da realidade e por 2 semanas existisse somente pelos méritos do chocolate e do café? Eu ficaria feliz, magra e acordada, pelo menos por um pouco. Depois, tudo se desequilibraria, e meus apetites teriam de ser trazidos de volta ao controle. Meu ponto é que desenvolvemos nossos próprios apetites e desejos. Seja para comida, seja para sexo, seja para entretenimento ou mídia social, qualquer apetite pode tornar-se viciante o bastante para substituir a realidade e nos fazer perder o equilíbrio. É por isso que devemos ser fortes e ter domínio próprio, sem que sejamos controladas por nossos apetites. Nós temos o poder de aumentar ou diminuir essas influências pela importância que lhes atribuímos. Pai Celeste, mostra-me como avaliar meus apetites, a fim de que não fiquem desequilibrados. Dá-me a sabedoria de saber quando algo é demais em minha vida, para que eu não seja escravizada por nada. Eu sou forte. Porque domino meus apetites e desenvolvo o equilíbrio, em vez de deixar que eles me controlem. Agora vamos fazer a oração para nosso dia de hoje? Ontem cometi erros, agradeço por seres tão generoso comigo, meu Senhor Todo-Poderoso. Tens demonstrado teu infinito amor por mim muitas vezes, e hoje o demonstras ao me dar a oportunidade de ver minha família despertar. Hoje, concedes a felicidade de que todos possam desfrutar deste maravilhoso presente da vida e serem melhores do que ontem. Mais um dia, Pai, derrama as tuas bênçãos sobre mim, dás-me a fortuna de ter pão à minha mesa, de desfrutar com os meus das tuas bênçãos, do teto, da vestimenta, do trabalho, do amor. Agradeço, meu Senhor, este dia é mais uma prova de tudo o que fazes por nós e pelo nosso bem-estar. Estou grato, Pai da misericórdia, porque teu Santo Espírito habita entre nós. Porque não nos desamparaste durante a fria noite, nem nos deixaste à mercê daqueles que querem nos fazer mal. Agradeço, Senhor, porque apesar das minhas falhas, não me abandonas nem deixas de me amar. Neste dia, suplico de joelhos que possas conceder-me a felicidade de desfrutar das tuas bênçãos, que hoje possamos contar com o alimento de que necessitamos, que não nos falte tua palavra, que é pão da vida, e que teu Santo Espírito nos acompanhe todo dia para que saibamos discernir entre o que é bom e o que é mal. Peço, meu amado Pai, que hoje não me falte, que me ajudes a potencializar minhas habilidades e usá-las para o bem da minha comunidade, que eu possa ser um instrumento de bem em tuas mãos, meu amado Pai. Que neste dia, Deus de todas as coisas, saiba apreciar tuas bênçãos, que não dê como certo nenhuma situação, que saiba esforçar-me por tudo que anseio conseguir, que possa aprender com cada desafio e, sobretudo, que seja capaz de enfrentar minhas provações. Rogo-te, meu Senhor, que neste dia o mal não me afete, que aqueles que querem me fazer mal não alcancem seu intento. Peço, meu Deus bendito, que eu saiba amar meus irmãos, que possa ser um bem para este mundo e que, da mesma forma, saiba perdoar aqueles que me ofendem. Senhor, que o rancor não se apodere de meu ser e que teu amor e tua misericórdia encham minha alma. Espero que tua vontade seja feita, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.